Vamos lá, começando aqui, marcando o tempo. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. Estamos começando mais uma edição de A Live, sempre entrevista com pessoas interessantes, com histórias muito interessantes também, experiências bem legais. Hoje vamos receber a violinista e compositora Ana de Oliveira. Ela já estava a postos, falei com ela há pouco, e já já ela entra aqui. Então, boa noite para todo mundo que está chegando. Dentro de alguns instantes teremos Ana de Oliveira para falar sobre o seu trabalho. Boa noite, Tati, Vanessa, todo mundo que está chegando aí. Já já a nossa convidada entra, esperando. Ela já deve estar chegando. Ana de Oliveira, que está hoje na cidade do Rio de Janeiro. Em breve, boa noite, Tati. Em breve ela vai entrar aqui para conversar com a gente, falar sobre seu primeiro CD solo, né? Enfim. Ana de Oliveira acabou de entrar, vou adicioná-la aqui à conversa. Tá certo, gente? Opa, Alô? tudo bom, Ana? Oi, Marcelo, deixa eu me ajustar aqui um pouquinho. Tranquilo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vinda aí para nossa live. Obrigada, boa noite a todos. Deixa Queria eu só agradecer. falar uma coisa, ajustar o meu volume. Perfeito. Tá, Você está tá me bom, ouvindo bem? tô te ouvindo perfeitamente e te vendo bem também. Você tá me ouvindo também? Estou te ouvindo bastante bem. Legal, Ana. Em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza de você estar aqui hoje conosco para falar sobre o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, é uma troca, é isso, né? Valeu, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, Ana de Oliveira. Farei então uma breve apresentação da nossa convidada e depois eu passo as questões para ela. Pode ser, Ana? Pode, claro, querido. Ok. A violinista Ana de Oliveira é mestre em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e graduou-se na classe de Rainer Kussmaul na Escola Superior de Música em Freiburg, na Alemanha, onde viveu por 9 anos. Foi também aluna de Lola Benda e de Uwe Kleber, no Brasil, e de Federico Agostini, na Alemanha. Apresentou-se como solista com diversas orquestras no Brasil e na Europa, e como camerista em importantes festivais, entre eles o Festival de Montreux, na Suíça, La Villette, na França, Warschauer Herbst, na Polônia, Donaueschinger, na Alemanha, Campos do Jordão, Mimo e Festival Vila Lobos, aqui no Brasil. No Brasil, desenvolveu uma carreira diversificada e abrangente, atuando como espala da Orquestra Sinfônica Brasileira durante uma década, criando e liderando vários grupos de câmara como primeiro violino, participando como solista e espala em diversas gravações de música brasileira e trilhas sonoras, também exercendo a coordenação pedagógica do Festival Mimo. Ana de Oliveira foi espala da Camerata Rio Strings, no festejado CD Fantasia Brasileira, lançado pela gravadora especializada em música instrumental e música brasileira, Biscoito Fino. E esse disco foi indicado ao Grammy em 2005. Ela realizou no Brasil já as primeiras audições de obras de importantes compositores, como Mário Tavares, Egberto Gismonti, Benjamin Britten, Charles Ive, Carlos dos Santos, Clarice Assad e vários outros. É violinista do Trio Puelli desde 2009, grupo de câmara dedicado à pesquisa e registro de obras do século XX e XXI, com o qual lançou 3 elogiadíssimos CDs, Prima e 3 Américas, e o mais recente que é dedicado a obras para trio do compositor Radamés Inhatali, lançado em 2018 pelo selo Sesc, eleito o melhor do ano pela votação popular da revista Concerto. O grupo também está presente no CD Música Nova, de 2016, lançado pelo Sesc no ano seguinte. Hoje, Ana de Oliveira atua também como espala da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, lidera seu trio de cordas, atua em duo com o compositor e multi-instrumentista Sérgio Ferraz, com o qual lançou em 2019 o CD Carta de Amor,
e outras histórias, elogiado pela crítica especializada, e também a Ana exerce intensa atividade pedagógica. Feita esta apresentação, eu vou passar então a palavra para a nossa convidada. Ana, a primeira pergunta que eu queria fazer a você é saber como começou o seu interesse pela música. Boa noite. Então, Marcelo, foi uma coisa muito cedo, assim, o meu pai é um amante de música de concerto e eu muito cedo, quer dizer, ele sempre ouviu, eu tive o privilégio de sempre ouvir música em casa, né? Música boa, de concerto, e sempre música boa dentro de casa. E especialmente o violino, meu pai é muito apaixonado. E eu me lembro um dia, eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro do que eu senti naquele momento. Eu ouvi uma música tão maravilhosa para violino e perguntei para o meu pai o que era, ele me falou, não entendi nada daquela coisa, muito criança ainda. E resumo da ópera, eu fiquei apaixonada por aquilo e quis tocar. E depois eu descobri que aquilo era o concerto de Brahms para violino. E, quer dizer, muito cedo, e meu pai sempre deu todo o apoio, né? Eu pude ter aula, eu pude ter um instrumentinho. Então começou muito cedo o meu contato com a música dentro de casa. Bacana. E como é que foi a sua formação? A partir do momento que você decidiu que queria seguir o caminho da música, como é que foram os seus estudos? Então, quando eu comecei a estudar violino cedinho, tinha uma professora, eu sou de São Paulo, né, como você disse, e uma professora muito boa em São Paulo, ela foi professora de toda uma geração de violinistas, uma suíço-alemã, professora Lola Benda, muito rígida, e eu tive aula com ela há muitos anos. Então, a minha formação inicial, da infância até a adolescência, foi muito rígida, uma formação germânica, mesmo no Brasil, né? E depois disso eu continuei tendo aula com, como você leu aí, o Uwe Kleber, que também é um alemão residente em São Paulo, um excelente professor. E isso tudo fez com que eu, desde muito cedo, sempre quisesse ir para a Europa para estudar música. Na realidade, isso a gente está falando de uma situação dos anos... Eu sou de 1967, então, quer dizer, não tinha internet, a gente não tinha referência nenhuma quase no Brasil. Era tudo muito precário em relação à música de concerto. Teve uma fase de ouro, digamos, anteriormente, mas na minha época de formação era muito partituras, cordas. Então, assim, tinha uma quase que era natural, uma evolução natural, a pessoa estudar fora, na Europa, nos Estados Unidos. E eu, devido a essa formação germânica, provavelmente sempre quis ir estudar posteriormente na Alemanha. Isso também porque compositores alemães que eu amo muito, como Bach, Beethoven, Brahms, entre outros, né? Então, foi muito por isso. Depois, eu fiz toda essa formação, fiz escola normal, depois eu entrei na USP em São Paulo, na ECA, estudei um semestre de música lá, mas daí já estava realmente claro para mim que eu queria sair do país. E fiz, não medi esforços, né, muito jovem, aventureira, para sair, conseguir fazer um contato. Resumo da ópera, fui para a Alemanha com uma passagem só de ida e uma bolsa, eventualmente, no caso de eu passar fui fazer uma prova para uma universidade alemã. Passei e fiquei, né? Então, a minha formação acadêmica inicialmente se deu na Alemanha. Eu estudei lá 4 anos a graduação, depois fiz também uma pós-graduação que eu interrompi. E depois eu voltei para o Brasil, depois também já era adulta, né? Agora, a formação é eterna, né? Então, assim, a gente, na vida profissional, a gente também está se formando sempre, mas a base da minha formação é de música erudita e bem germânica, assim. Mas eu sempre procurei outras coisas, então, no fundo, é tudo muito eclético. Uhum. Na Alemanha você morou em qual cidade ou quais cidades? Freiburg, eu morei em Freiburg, eu viajei Ah, em muito. Freiburg, é verdade, é verdade. Friburgo na Brisgóvia, em português, é Breisgau. Eles chamam a região Dreieckland, que é a região do Triângulo, é quase na fronteira com a Suíça, quase com a fronteira com a França, naquele triângulo. Então, é a região mais quente da Alemanha, é a região da Floresta Negra, uma região lindíssima, e tem uma excelente escola de música. Para você ter ideia, numa cidade pequena, que tinha uns 240 mil habitantes, uma cidade de estudantes, uma cidade de filósofos, uma cidade de estudantes de medicina, assim, mas uma cidade pequena, idílica. Eu pude assistir concertos, assim, Miles Davis ao vivo, aquela coisa europeia, né? Tinha um festival, o Piazzolla ao vivo. Eu assisti o Grappelli 3 vezes ao vivo. Então, esse tipo de coisa que na época era uma coisa sensacional, porque a gente
não tinha esses recursos tecnológicos, que hoje eu ponho um vídeo, uma coisa para você ver, era assim, era complicado, né? Então isso foi muito bom, foi muito estimulante. Uhum. Privilégio assistir essas lendas todas, né? E fora Que também essa coisa bacana. que para mim atraía, que a Europa, essa coisa de você atravessa, na época não era Europa, né? Eram países, digamos assim, então não era a União Europeia, desculpe. E assim, você andava um pouco, eu estava em outro país, outra cultura, e assim, eu tive a oportunidade de viajar muito trabalhando, tocando, né? Que é inerente à carreira de músico, viagem. Então, assim, eu tive a oportunidade também de ir a muitos lugares que, sem ir trabalhando, não teria condições de ir. Então, isso também é muito bom, né? Para a formação humana da pessoa, viagem é muito bom. Legal. E, enfim, em relação aos estudos, como é que foram os seus estudos? Você passou, foram 8 anos, é isso, na Alemanha? Não, a É, graduação lá foram 4 anos. Foi um tempo, foi quatro bem anos. difícil, né? Eu fui muito nova, eu tinha acabado de completar 20 anos. Eu estudei muito, eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu estudei muito, com a língua eu me saí relativamente bem. Mas foi muito difícil, eu fui sozinha. Durante os meus estudos, eu perdi minha mãe enquanto eu estava lá, então não foi fácil, eu era muito jovem, né? Então vim, fui, adaptação. Mas, assim, foi muito rico esse período, né? Foram 4 anos de graduação, como eu te falei, e depois eu fiz uma pós-graduação por uns 2 anos, mas eu preferi abandonar, porque era uma coisa que estava me fazendo mais mal do que bem. E depois disso eu fiquei um tempo ainda lá trabalhando, durante 2, 3 anos eu tinha muitas dúvidas se voltava ao Brasil. Eu fiquei 4 anos sem vir ao Brasil, Marcelo. Foi numa época também que não tinha e-mail, internet. Uma época assim, ou eu tinha tempo, ou eu tinha dinheiro. Eu nunca tinha as duas coisas juntas, né? Então eu cheguei a ficar 4 anos sem pisar no país. Isso não é fácil, né? Acho que hoje eu não sei se eu daria conta de ficar um ano fora do Brasil com todas as mazelas que a gente tem aqui, né? Aliás, eu gostaria muito, mas no momento a gente está em casa mesmo, né? Uhum, perfeito. E você morou só em Freiburg esse período todo que você ficou na Alemanha? Sim, eu morei, o meu quartel-general, digamos assim, era Freiburg. De Freiburg que eu viajava com as turnês, eu toquei numa orquestra de câmara alemã que viajava muito, né? E trabalhos que surgiam em outros lugares, né? Que interessante. Muitas pessoas, certamente muitas pessoas do mundo inteiro, né, também, Exato, ali, né? exato. A gente fala isso hoje isso é muito comum, né? É muito comum. Na época era tudo mais complicado mesmo, o mundo não era globalizado. Como eu te falo, eu não tinha nem e-mail, eu trocava cartas com meu pai, meus avós, com a minha família, com meus amigos, eram cartas, orelhão, moeda de orelhão. E como é que foi a decisão de voltar para o Brasil? Chegou uma hora que você falou, não, preciso voltar e tal. Você falou que passou esse tempo, fez o seu curso, depois uma pós e mais algum tempo trabalhando. Por que você tomou a decisão de regressar? Foi saudade do país? Sim, na realidade é muito difícil ficar longe assim. Depois de 4 anos, é natural que a gente fique um pouco aculturada, né? E assim, eu tinha muitas dúvidas, como eu te digo. Mas com o tempo realmente começou a saudade a falar mais forte. E também eu comecei a observar, eu falei, por melhor que eu me saia aqui, eu poderia ter feito muitas coisas lá, mas eu pensei assim, eu achei que aqui no Brasil eu poderia ajudar a construir mais, né? De alguma maneira retribuir o privilégio que eu tive de poder, desde cedo, estudar música, essas coisas, de alguma maneira voltar e criar um trabalho bacana aqui no Brasil, e dar aula, e formar pessoas, e pesquisar a música brasileira. Eu achei que aqui, para mim, era mais estimulante do que, eventualmente, entrar numa orquestra alemã, seja lá qual fosse. E, eventualmente, se eu fosse bem sucedida nisso, assim, para mim realmente era mais estimulante criar coisas. Eu preferi voltar para o Brasil. Daí o que eu fiz, após esses 4 anos né, eu tirei um tempo, consegui tirar um tempo, vim para o Brasil, fiquei 3 meses em São Paulo, viajei para a Bahia, e nesses 3 meses eu fiz trabalhos maravilhosos, porque souberam que eu estava lá, me convidaram. Eu toquei, por exemplo, no grupo de cordas do Fina Estampa, do Caetano, nos shows de São Paulo. Né? Eu toquei com Milton Nascimento,
Eu toquei até com o Barry White. Foram tantas coisas Barry bacanas, o White. ambiente, as pessoas. Eu acho que o Brasil estava numa outra época. Essa época foi a época da criação do OSESP também. Tinha uma esperança, era tudo diferente, né? Então, realmente, quando eu percebi, eu falei, gente, o que eu estou fazendo lá, né? Daí eu voltei para a Alemanha, organizei minha saída, organizei minha volta e voltei 6 meses depois, né? E daí o que é curioso disso é que eu optei por voltar de navio. Eu voltei de navio para o Brasil, porque na época também, transporte internacional, tinha uma mudança, né? Era tudo muito caro, uma passagem aérea, era tudo muito complicado. E daí, de qualquer maneira, viajar de navio, eu podia vir com as minhas coisas, meus livros, meus instrumentos, minha mudança, e tinha uma cabine só para mim, então, e também tinha a questão de, assim, depois de tanto tempo fora do país, né, tanto tempo realmente ausente, você pegar um avião, descer no lugar, você é tudo muito rápido, né? Então foi muito bom, porque foi uma viagem onde meu corpo e minha alma, eu acho que chegaram juntos aqui. Eu fui chegando ao Brasil, passando cada etapa, foi muito emocionante, assim, foi uma viagem linda também. E inicialmente você, nesse retorno ao Brasil, você foi para São Paulo? Desculpe, Marcelo, eu Ou... não entendi. Inicialmente, nesse retorno seu ao Brasil, você voltou para São Paulo? Foi para São Sim, Paulo que eu você... voltei para São Paulo inicialmente. Freiburg é uma cidade que já na época que eu morava lá era referência em ecologia. É um lugar muito, muito, muito ecológico, uma cidade muito verde e tudo mais. O meu meio de transporte era bicicleta, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de vida. E eu tive muita dificuldade em me adaptar em São Paulo. Assim, tive. Eu também acho que por estar tanto tempo fora num país tão frio, diferente, né? Eu tive dificuldade também, em geral, em me adaptar na época. E recebi um convite para vir para o Rio de Janeiro. Refleti e achei que seria bacana voltar, mas para um lugar novo, né? E eu também tenho família aqui no Rio, tenho tios que sempre moraram aqui. Na minha infância eu sempre vinha para o Rio, então sempre foi um pouco minha casa também, Rio de Janeiro. Então eu acabei optando e comecei a fazer algumas participações como convidada na Orquestra Sinfônica Brasileira, que para mim também era, assim, ainda eu admiro muito a OSB, mas era na época, assim, a referência de orquestra brasileira, né? Naquela época. E hoje em dia, digamos, o ZESP é a referência, né? Então, assim, para mim foi também muito estimulante trabalhar na USB e o Rio de Janeiro com suas belezas naturais, essa alegria, digamos assim, principalmente as belezas também. Eu fiz amigos rápidos e me inseri no meio rápido e foi realmente foi bom. E não que São Paulo não fosse, mas é que naquele momento para mim foi muito difícil pelos meus hábitos, né? Uhum. A Carla está perguntando em que ano que foi esse retorno seu ao Brasil. Quando que você voltou para o Eu voltei em Brasil? 1996 para o Brasil. Eu fui para a Alemanha em 1987 e tem uma coisa curiosa aí que é a seguinte: eu fui para a Alemanha em 1987 no dia 9 de fevereiro. Né? E quando a gente sai numa viagem, eu vim num navio cargueiro, não era um navio desses de cruzeiro, um navio cargueiro que tinha um serviço de passageiros, um navio italiano, super bacana, tinha uma cabine só para mim, uma suíte, e tinha as refeições, só não tinha luxo realmente um cargueiro. Só que o cargueiro, você nunca sabe direito, depende da carga. Então pode ser. Então, se você perguntar quanto tempo dura a viagem, eu vou falar minha durou, porque assim, cada viagem é única, inclusive escala, alguns fazem escala na África, outros não, depende realmente da carga. E ele veio direto. Só que também nunca se sabe. Quando fala que dia que eu vou chegar para eu avisar minha família, você não sabe entre o dia tal e o dia tal, né? Porque depende de uma série de coisas, né? Na navegação em si. E a curiosidade é que eu saí da Alemanha no dia, aliás, da Itália, eles partiu da Itália no dia final de janeiro, 24 de janeiro, eu acho, de 96, e cheguei, curiosamente, no Rio de Janeiro, sem saber a chegada, exatamente no dia 9. Foi uma coincidência, assim, que poderia ter sido antes ou depois, né? Mas foi exatamente no mesmo dia que eu fui, 9 de fevereiro. Bacana. Eu queria te fazer uma pergunta o seguinte, que você já atuou como solista, já trabalhou com orquestras, né?
e com cameratas, né? Como é que é se adaptar tanto a formações instrumentais maiores como a formações menores, né? São trabalhos, cada um com a sua peculiaridade, né? Mas, enfim, como é que é Então, tocar com cameratas que você tem essa prática, né? Essa experiência com os dois formatos, né? Orquestra, e com outros, né? Mas com orquestras e cameratas também, uhum. principalmente. Então, Marcelo, na realidade, o que acontece, isso é um pouco parecido, tem dois aspectos. Um deles é isso, é um pouco parecido com o trabalho do ator, né? Qual o papel que eu tenho a representar nessa formação? Então, se eu sou solista como orquestra, eu tenho uma postura para tocar, um tipo de som para tirar, óbvio que de acordo com o repertório, uma série de coisas, um tipo de performance. Se eu estou tocando num quarteto de cordas, a minha performance como primeiro violino é uma, como segundo é outra. Se eu estou tocando numa orquestra de cordas, como espala, como primeira violinista, aquela que dá a mão para o maestro, minha postura é uma. Se eu toco na última estante, é outra condição. Eu acho que é uma coisa de você aprender com a experiência qual o seu papel naquela formação musical, né? Então, isso eu acho que tem esse aspecto, né? Tem um aspecto também que uma orquestra sinfônica, se ficar complicado o que eu vou falar, eu digo se ficar, não quero ficar chata com coisas assim. Uma orquestra de Imagina. música de câmara, as pessoas sabem o que é, mas são pequenos grupos que tocam-se música em pequenas salas, salas menores, né? O princípio de se tocar é sempre a audição. A gente parte do princípio de tocar com alguém que a gente está ouvindo aquela pessoa. Isso é o primeiro ponto, né? Então, isso é igual, eu acho que isso é igual para qualquer formação que você vai tocar, que você, primeiro de tudo, escute. Né? Então, seja numa aqui na orquestra, podem ser mais de 100 pessoas, né? Então, você tem que conhecer muito a música como um todo, para desempenhar teu papel também ali de acordo com o necessário. E toda música sinfônica, a música orquestral, ela é uma música de câmara multiplicada. Não deixa de ser. É um grupo muito grande, mas sem esse princípio da audição, por mais que haja a presença do regente, de um maestro conduzindo o grupo, sem a audição, realmente a base. Sem a audição, não vai funcionar bem. Então, a audição é a base de qualquer tocar, sabe, com alguém. Então, é por aí, com alguém, com outro instrumento. Né? E tem outro aspecto que daí eu vou ser breve, eu tenho também que reconhecer isso do aspecto musical. Qual o timbre com quem eu estou tocando? Quais as características desse som? Então, eu tenho que também encontrar como que o violino vai conversar com esse instrumento, esse instrumentista, de uma maneira que eles falem a mesma língua, né? Ou se não falarem, que seja de propósito, né? Legal. O Tiago Violinista, fez uma pergunta aí. Ele perguntou qual tem sido o seu ideal de musicista e se você se sente realizada. Pergunta da Oi, plateia, da Tiago, audiência. tudo bem, querido? Bem-vindo. Tiago fez parte de um curso que eu fiz que eu ministrei na Unirio durante o mestrado. E depois, Tiago é um excelente violinista. Ele vai ser meu colega em breve na USN. Então, Tiago, ideal, eu tenho tantos de musicistas, né? É difícil mencionar uma pessoa, assim, como um compositor ou como um violinista. Isso é uma conversa bem mais longa, assim. Eu tenho um ideal de atuação, que é para isso que eu estou tentando me direcionar com toda dificuldade, com toda humildade, digamos também, que é isso. Eu acho que a gente, como músico, a gente não pode mais se limitar a ser só um bom instrumentista ou um instrumentista muito bom. Né? E agora com essa pandemia, então, mais ainda. Né? Nessa situação que a gente está, às vezes, para tocar um instrumento, é quase que a última. Se eu toco muito bem, mas não sei operar um celular, não adianta nada, né? Alguma coisa assim. Então, são tantos assuntos, né? Então, assim, eu admiro muito todos os músicos que, embora mesmo pareçam prontos, ou que a gente acha, que eles continuam buscando um ideal, né? Eu admiro muito todo mundo que não perde o sonho, continua buscando o ideal e que também pensa no meio em que está, atua pensando no meio e não somente na sua própria vida, na sua própria atuação, na sua própria carreira, né?
Então é isso. Acho que eu respondi, Thiago. Se não, me fala. Agora eu queria saber de você como é que foi essa experiência de tocar uma década, cerca de uma década na Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, durante essa década, né, a experiência variou muito, digamos. Foi no início muito emocionante, muito estimulante. Eu toquei como espala da USB. Eu me lembro do primeiro concerto. Nunca vi uma mulher que havia espalado aquela orquestra. Então foi uma coisa muito tensa. Eu também, como não sou do Rio de Janeiro, as pessoas não me conheciam muito bem. Foi difícil no começo ser aceita. Mas a partir do momento que eu fui aceita, nós tivemos um período lá maravilhoso, sempre com muitas dificuldades, mas com muita luta, né? Se não tivesse sido um determinado grupo ali por volta de 2003, 2004, que tivesse inclusive aceitado trabalhar 4, 5 meses sem receber por crise financeira dentro da instituição, a orquestra não existiria mais, né? Então, assim, eu acho que agora eu olho para a USB, ela está bem renovada, assim, tem uma geração que infelizmente já partiu também dela, tenho amigos que já partiram, que foram membros ali. Essa experiência, então, como eu te digo, no começo foi difícil, muito tenso, tudo depois foi muito, muito estimulante. Eu sou muito grata a todas as dificuldades que eu tive ali, porque eu acho que eu aprendi muito. Todas as dificuldades de todos os tipos. Eu assumi um cargo ali de muita responsabilidade, bastante jovem, e com essa questão, né, de ainda ter uma mulher. E depois só que houve um certo desgaste por várias questões. E eu também, sempre fui uma musicista, e assim, eu tenho colegas que adoram tocar na orquestra e só na orquestra, e acaba aquilo para eles é suficiente. Eu sempre fui muito inquieta, né? Então, por mais que eu estivesse como espala da USB, com muito trabalho lá, eu sempre tive meus grupos de câmara, eu sempre procurei atuar de alguma maneira com a música popular, com a música criativa. Então, assim, chegou algum momento que eu tive que pesar isso, porque a USB, não a USB especificamente, não estou personificando isso a essa instituição, mas sim a um tipo de trabalho onde o desgaste é muito grande. Naquele momento eu já estava muito cansada daquela atuação, eu precisei realmente de um ar de refresco e fui buscar realmente coisas mais criativas. Então eu soube reconhecer isso e fiquei quase 7 anos como autônoma. Foi na época que eu entrei no Trio Puelli, tinha também na época o quarteto da UF, que eu fiz parte, tive outros grupos, quartetos de cordas, tem o trio de cordas que é mais recente. Toquei 1000 vezes com o Egberto Gismonti, trabalhei bastante com o Egberto. O próprio Mimo, o trabalho lá, eu intensifiquei com esse trabalho no programa educativo. Quer dizer, eu viajei muito mais, né? Estive muito em São Paulo, fiz turnê com os quer dizer, eu diversifiquei muito meu campo de atuação e os lugares de atuação também, né? Mas eu tenho um respeito e um carinho gigantescos pela USB, tenho muita saudade de determinadas épocas, né? E muito carinho por muitos membros ali, por toda a orquestra, e respeito muito, tenho muito orgulho de ter exercido essa função por tanto tempo. Uma curiosidade, você lembra qual era o repertório desse, ou pelo menos uma parte do repertório desse primeiro concerto que você tocou com eles, Como com a espada? orquestra? Então, foi a questão, eu não sei se você conhece, Sherazade, do Rimsky-Korsakov. Sim, sim, sim. Tem até No LP primeiro aqui dela. concerto, o que aconteceu? Eu entrei no USB, eu fiz uma prova, tinha uma vaga para o naipe de primeiros violinos, para alguém entrar na naipe, na fila, né? E fiz a prova, passei. Pouco tempo depois, me convidaram para ser chefe de naipe dos segundos violinos. E daí, um tempo depois, teve uma situação interna de problema de saúde do meu colega, que era espala na época, e precisou que alguém substituísse no Sherazade. E na hierarquia orquestral, porque a orquestra tem uma hierarquia, né? Do agrupamento humano, de alguma maneira, e o que aconteceu na hierarquia ali, as pessoas, tinham 1 ou 2 pessoas na minha frente, não quiseram fazer o concerto. E eu tinha sonho de tocar o Sherazade, era um sonho meu.
E eu aceitei o convite, vi que queria fazer, ninguém que poderia, e aceitei o convite. E depois o concerto foi repetido e gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi gravado ao vivo porque a Brascan, na época, era patrocinadora da orquestra e foram 100 anos da empresa. Então, eles patrocinaram esse CD comemorativo dos 100 anos da Brascan, que tinha o Nelson Freire como solista, concerto número 4 de Beethoven. A orquestra ainda tocou Luiz Schiavo, do Carlos Gomes, e depois eu ia falar do lado B, que não tem lado B, mas a segunda parte do CD é Sherazade. Bacana, que bacana. O Thiago fez mais uma pergunta aí. Ele perguntou como é que é, quais foram os seus momentos mais marcantes na Alemanha. Acho que foi isso que ele perguntou. E o maior aprendizado que você adquiriu lá. Estou vendo aqui porque vai passando. Ih, gente, é difícil falar. Momentos marcantes foram tantos, né? Eu acho que dois momentos muito, muito marcantes foram o meu ingresso, porque eu saí daqui, como eu disse, muito nova e achava que era o máximo aquela coisa. E quando eu cheguei lá, primeira coisa, eu tomei um banho de água fria, não foi fácil, né? E na época, hoje em dia, eu fico muito feliz com isso, principalmente na minha área de cordas friccionadas, o nível no Brasil melhorou muito. Então a gente tem um nível de estudantes, de profissionais assim muito bom e muito melhor do que era naquela época. Eu estou falando da média, né? Sempre tivemos músicos sensacionais e então o que acontece foi que assim eu achei que eu era uma espécie de estrelinha em São Paulo, né? E achei que ia chegar na Alemanha, abafar aquela coisa de menina. E quando eu ouvi o primeiro candidato que tocou na prova antes de mim, eu quase saí correndo. Então, aquele susto que eu tomei, e me lembro daí, assim, eu cheguei lá na casa de conhecidos e logo busquei um quarto para mim. Um outro momento, assim, muito marcante, que não tem a ver com violino, mas foi enquanto eu cheguei, estava na casa das pessoas que eu conhecia, tudo bem, uma emoção, tudo novo, nunca tinha visto neve, a prova, isso tudo violino aqui. Mas quando eu fui para esse quarto, que só tinha gente estranha, numa casa, uma espécie de uma república, eu me lembro, foi muito marcante a primeira noite, que eu pus a cabeça no meu travesseiro e percebi, caiu a ficha onde eu estava, o que estava acontecendo, né? Então aquilo ali foi muito marcante. E muito marcante para mim foi o meu recital de formatura, porque era assim, achava que eu nunca era suficiente, eu sempre me cobro muito, né? Então, aquilo, um ano antes, eu já estava preocupada com o meu recital de formatura. Escolhi as obras e estudei muito, 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 muito. E realmente fui bem no recital de formatura, consegui um resultado, assim, que eu queria. Para mim foi essa conquista e depois tinha outra parte. A formatura em si, na graduação, foi muito marcante. Para mim foi uma conquista muito grande, porque não foi fácil. E eu dei conta de fazer, né? Então, eu acho que muito isso. Agora, tem muito mais histórias, senão vai precisar de mais lives, são muitas histórias, né? A Carla queria saber, ela perguntou se você, tirando a questão do período da pandemia, nessa fase atípica, se você voltaria para a Alemanha. Olha, sim, sim, voltaria sim. Eu estou num momento que eu realmente tenho vontade, assim. Como eu disse, assim, eu sou uma mulher madura e eu me formei recentemente no mestrado, né? Em 2018 eu terminei o mestrado que daí eu resolvi fazer depois. E assim, eu tenho vontade de voltar a passar uma temporada na Alemanha. Assim, reciclando meu alemão, que eu já esqueci muita coisa, não tenho oportunidade de praticar. E dois, também fazendo algum tipo de curso, formação. Tenho vontade, sim. Eu acho que a Alemanha mudou muito, o mundo mudou muito de lá para cá. O Brasil também mudou muito. E eu acho que a Alemanha hoje é uma referência em assuntos democráticos, né? Então, na Europa, a gente viu uma série de coisas. Eu acho essa presidente sensacional. Na época, ela era. Eu vivi a queda do Muro de Berlim lá. Na época, ela era uma política que Olha. tem mais inexpressiva do leste europeu, né? Então, assim, eu voltaria assim. Não para morar direto 9 anos, ficar 4 anos sem vir aqui. Eu acho que não. Eu acho que o mundo hoje não é mais assim. É tudo mais fácil, né? Então, eu voltaria sim. Claro, tô louca para ir para lá.
Já, você falou até nessa questão, né, do nível hoje dos músicos, dos violinistas, né, enfim, dos músicos eruditos em geral no Brasil. Como é que você vê o cenário da música erudita hoje no Brasil? Você acha que ela ganhou mais espaço nos últimos anos, aumentou o público, ou a música erudita, por exemplo, São Paulo, que é a cidade, sua cidade de origem, é uma cidade que a gente sabe que tem muitos concertos ao ar livre, né? Não agora, né? Mas ali no Parque do Ibirapuera, enfim, sempre cheios, enfim. Mas você acha que no Brasil, em geral, o espaço para música clássica, para música erudita, cresceu nos últimos anos ou ainda é algo para poucos? Olha, Marcelo, eu acho que houve um crescimento, sim, mas eu observo que de 2015 para cá, realmente, e principalmente, quer dizer, eu não estou considerando nem esse ano da pandemia, que é desesperador, mas ano passado também, por exemplo, música de câmara, os espaços, editais, etc. Assim, e não só música de concerto, eu acho que toda música instrumental ou toda música não comercial, né? Eu acho que os espaços se reduziram incrivelmente, os editais se reduziram incrivelmente. Eu acho que a gente tem algumas instituições que ainda permanecem muito bem, instituições grandes, como, por exemplo, a OSESP como referência, mas a gente sabe o quanto a OSESP também já enxugou, né, de custos, reduziu concertos e uma série de coisas. Então, assim, eu acho que evoluiu muito dessa época que eu te falo, dos anos 90. Agora, assim, nos últimos 4, 5 anos, acho que está ladeira abaixo, assim, os espaços, o nível de cachê e tudo, não vejo. Eu acho que também tem... Agora sim, tem coisas que são incríveis, né? Por exemplo, orquestra de Barra Mansa, lugares pequenos. Então, assim, é difícil, eu não gosto de generalizar, né? Porque tem lugares, assim, quando que na minha época, uma cidade ótima, mais pequena como Barra Mansa, teria uma orquestra incrível de jovens como tem, né? Que agora parece que eles voltaram, que é um projeto onde eu dou aula, por exemplo. Então, assim, isso aí melhorou muito. Tem várias no interior de São Paulo, se você vai em cidades pequenas com orquestras, então melhorou muito. Só que se você vai ver agora, muitas orquestras fechando, muitas orquestras negociando, ninguém tocando. Então, assim, eu acho que tem muito a melhorar, né? E sempre a melhorar. A questão do público, eu acho que o público também vem minguando por várias coisas. Eu acho que tem que ter, sim, um trabalho educativo mesmo, né? As pessoas têm que ser musicalizadas para né, serem ouvintes ativos. Eu acho muito importante a musicalização das pessoas. Uhum. E você acha que esse é um passo, digamos, para difundir mais a música clássica, a música erudita, a música não comercial, como você Eu acho que é um dos falou? passos. A gente tem que formar bons ouvintes. Eu acho que música tem que ser uma matéria muito firme na escola. Eu acho que, inclusive, há vários estudos, que eu não preciso ficar fazendo citações acadêmicas aqui, que comprovam que o rendimento escolar das crianças em diversas matérias muito superior com o estudo da música, que a música auxilia em várias outras matérias. Então, assim, eu acho que tinha que ter um investimento muito forte nisso, né? Na educação em geral no Brasil, né? Que todo problema que a gente tem aqui, quando eu vou olhar lá a fundo, bom, é bem mais complexo que isso, mas a falta de reação do povo talvez venha da forma como a educação é feita aqui, né? Mas, enfim, sem fugir do assunto, eu acho que um dos passos para você aumentar o público e fazer um trabalho de formação de plateia é, sim, a musicalização das crianças, das pessoas, é um trabalho de longo prazo. Sim, tudo passa pela educação, verdade. Eu queria só colocar uma questão, vamos falar já já do seu disco aí, maravilhoso. Eu queria só colocar mais uma questão em relação à música erudita. Há cerca de 20 anos, mais ou menos, trabalhava um jornal, cadena de cultura de um jornal aqui em Brasília, e eu certa vez entrevistei o Egberto Gismonti, né? Que você tão bem conhece, já trabalhou tanto, e ele falou uma questão sobre a música, você usou a palavra música não comercial, música instrumental, e ele na ocasião disse assim, determinados artistas brasileiros, ele se colocou dentro desse, digamos, do que seria esse grupo,
mas ele colocou ele, por exemplo, Hermeto Pascoal, você também gravou, vamos falar daqui a pouco, é, Ernesto Nazaré e tantos outros compositores que ele dizia, esse compositor, por exemplo, você acha Hermeto é erudito ou é popular? E segundo ele, o Hermeto fazia ele, Hermeto e vários outros compositores, Radamés Inhata, entre outros, fazem uma música que não é uma música assim que se definiria com tanta facilidade. Isso é erudito ou isso é música popular? É uma combinação das duas coisas, que tem as duas coisas juntas e que não seria nenhuma nem outra, não é jazz. O que você acha disso? Você acha que a música brasileira, digamos, instrumental não comercial, música erudita brasileira, ela tem essa característica de, às vezes, não ser tão definível, tão rotulável? Veja bem, assim, eu não gosto muito de ficar tentando classificar demais as coisas, isso é assim, assim, assado, assim, assim, por causa assim, eu acho que aí eu impeço as pessoas de terem a própria percepção. Então, eu acho que é bem por aí. E outra coisa, se eu já vou ouvir uma música que alguém já me fala que é erudita, é possível que eu já vá ouvi-la com medo, com receio. Tem até aquela brincadeira, quem tem música, quem tem medo de música erudita, quem tem medo de música contemporânea. Eu acho que as pessoas podiam pensar um pouco menos e se entregar mais ao ouvir, à escuta. Né? Escuta sem pensar. Depois vai ver primeiramente, não que você não tem que saber o que você está ouvindo. Não estou defendendo a ignorância. Eu só acho que essa necessidade tão grande de botar, de classificar a gaveta e tal, isso é que sim. Às vezes você vai ver o estilo de uma música, tem 10 palavras, daí você nem ouve mais a música, né? Então eu acho que no caso que a gente vê na música brasileira, de concerto, né? A música, digamos, clássica brasileira, erudita, de concerto, não comercial, pode ser também instrumental, outras, ela tem muita influência né, da cultura popular brasileira. Né? Então, eu acho que aí a gente já entra numa vereda aí, Mário de Andrade, já é outro tipo de assunto, né, do nacionalismo, como teve em outros países também. Então, eu acho que aqui faz menos sentido ainda você ficar querendo classificar dessa maneira. Né? Porque, por exemplo, eu participei um ponto de vista interessante. Eu participei recentemente e fiz curadoria aqui pela Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalho. A gente promoveu, através do Centro de Artes, um festival maravilhoso, Interculturalidades, um festival celebrando, né, os 50 anos do movimento armorial. E no que eu estava lendo para poder fazer tudo, eu com o meu Duco Sérgio, a gente tem um repertório grande armorial. Esse ponto de vista é interessante. Se você pega a música de concerto brasileira, né, você vai ver que os compositores pegaram elementos, né, da música de origem popular e trazem para a música de concerto. Já na música armorial, é só pelo ponto de vista que eu estou falando isso. O que é muito interessante é que você vai ver que é uma música que, no fundo, é popular, onde os compositores e intérpretes, né, trazem elementos da música de concerto para música popular, digamos assim. Né? Então, essa via, assim, eu acho que tudo é uma questão de estilo musical, né? Então é a mesma coisa, eu não vou tocar Bach como eu sou Mozart, como iria tocar Mozart. E os dois são compositores de música europeia de concerto, né? Então é uma questão, assim como eu não vou tocar o Egberto da mesma maneira que eu toco o Radamés, que eu vou tocar Bach, que eu vou tocar Shostakovich, Sherazade, eu acho que é uma questão de estilo. Agora, eu acho um pouco isso, que antes de querer classificar, dizer a cor dos olhos da música, ouça, né? Sinta a música, perceba, percepção sensitiva, né? Bacana. Então vamos falar agora do seu disco, né? O Dragão dos Olhos Amarelos, improvisos autobiográficos. É um disco maravilhoso, pô, muito bom, recomendo. Tem no Spotify, por favor, ouçam esse disco. É um grande disco de música brasileira, música erudita, é um disco fantástico, tem momentos assim tocantes, emocionantes. E eu queria começar perguntando sobre esse título para você, Ana. De onde vem esse título?
Então, Marcelo, é uma longa história também, mas na realidade esse título é o título de uma poesia que eu escrevi no navio, nessa viagem que eu contei para você na volta. Essa poesia eu escrevi em 1996 no navio. E, na realidade, eu tive um pesadelo muito forte, que me perseguiu durante muito tempo. E no navio eu tive uma experiência com esse pesadelo muito forte também. E escrevi essa poesia com esse nome, a partir desse pesadelo. E esse pesadelo me perseguiu muito tempo, como eu te disse, e fiquei com isso sempre. Eu sempre quis fazer isso, né? Esse dragão dos olhos amarelos se expressar. Então, simples assim, por isso esse nome. E os improvisos autobiográficos, então, Improvisos autobiográficos. Na realidade, como você viu, a maioria do CD ele é composto por composições instantâneas, né? Então, assim, eu me preparei sim, antes, não é que eu cheguei no estúdio de qualquer jeito e toquei. Eu me preparei antes, de uma maneira bem diferente que eu me prepararia para um outro tipo de gravação, né? E me preparei e fui para o estúdio e entrei, né, nessa onda do dragão, nesse pesadelo e uns sonhos, né? E, na verdade, eu me perdi um pouquinho no que eu estava falando. Os improvisos autobiográficos. Improvisos, composições instantâneas, que eu sempre quis fazer, e autobiográficos, porque, na realidade, eu usei elementos, digamos assim, psíquicos mesmo, de... Assim, não, porque assim, o CD que está aí, isso aí é o resultado de 2 dias de gravação que eu fiquei no André. Tem muito mais música do que isso. Se eu quisesse, eu faria mais o Dragão dos Olhos Amarelos 2, que eu tenho material aqui, né? Então eu saí, fiquei tocando, e a coisa começava e parava naturalmente, tinha essa respiração, daí começava uma nova e deixava fluir, né? Então, o que acontece é isso, que depois, o que eu fiz? Cada faixa desse CD que você vê aí não tem edição, do começo ao fim. As escritas também não. Eu toquei do começo ao fim. Se houver alguma imperfeição, algum ruidinho de arco, de respiração, o que for, é proposital. Eu quis deixar assim. Eu quis que ficasse o mais humano possível. Talvez daí o autobiográfico também. E o que acontece, depois, né, de ficar lá com o André esse tempo todo, ele me deu um material bruto, toma teu dragão. E depois foi outro tipo de imersão. Ouvir esse material, selecionar as pequenas peças que, de fato, e construir a história. Elas não tinham títulos. Então, foi como que depois eu fiz essas composições instantâneas ali, depois a composição delas não é instantânea, é uma nova composição, né? Como, por exemplo, as 6 primeiras faixas que viraram a suíte Dragão dos Olhos Amarelos. Eu não toquei elas obrigatoriamente na sequência, tem uma pequena diferença aí, uma que eu toquei depois e eu inseri ali como isso. Depois eu criei essa história. Então, isso assim, foi um exercício autobiográfico, né? Porque cada uma delas eu me lembrei, eu sei exatamente o que se passou na minha cabeça naquele momento e tudo isso. E, na verdade, quando eu comecei a fazer esse CD, estava começando a se falar nessa pandemia. Eu organizei tudo em dezembro com o André, eu combinei com ele, acho que em fevereiro, quando era janeiro eu já marquei foto, marquei o estúdio, a gente gravou em fevereiro, daí cada vez se falava mais em pandemia. Eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de ficar um tempão fora, no dia 8 de março. E no dia 7 de março eu terminei de fazer essa montagem com o André, das faixas que eu tinha escolhido, né? E da historinha que eu montei. Daí a gente montou lá junto. Dia 8 eu voltei para o Rio, agora, né, para vida que segue. Eu nunca imaginei uma semana depois, a partir de uma semana depois, eu fiquei trancada em casa. Porque eu segui à risca o isolamento social, né? E até hoje eu sigo ao máximo, à risca, o que preciso fazer, né? Tenho muito receio de me contaminar e contaminar alguém mais do que tudo, né? Então eu sigo a risca ao máximo, tem hora que eu não aguento também, mas enfim. E depois eu fiquei com esse material na mão e a pandemia, né? Então daí primeiro, o que eu faço? Porque a primeira coisa que aconteceu, eu tô sendo muito sincera aqui, todos os concertos cancelados. Adiados, cancelados, isso, aquilo. Nossa, eu com o Sérgio, nosso duo, nós tínhamos uma agenda super bacana.
um cancelamento atrás dos outros. Eu acabei ficando sem dinheiro para terminar de fazer o CD, que em princípio eu ia fazer. O que aconteceu foi que daí veio a pandemia, foi estar gravando, tudo. O que eu faço? O que eu faço? Passou 1, 2 meses, eu falei, quer saber? Eu comecei a estudar o assunto, eu resolvi fazer esse financiamento coletivo. E fiz. Eu trabalhei o ano inteiro sobre o CD, toda a produção dele, captação, toda essa parte. Mas o que você está ouvindo, eu produzi pouquinho, uma semana antes, terminei da pandemia realmente ficar feia aí no Brasil e isolamento. E achei curioso, né? Justo nesse momento e tudo, eu acho que talvez em outro momento eu não tivesse feito, né? Talvez tenha até me estimulado essa situação horrorosa a produzir. Né? Agora é tudo mais lento do que o normal. Então o CD é isso. E as peças que eu escolhi, que eu não improvisei, que são peças que já eram escritas antes, tem a peça do Sérgio Ferraz, que são 2 faixas, Dodecafoniana 1 e 2, que ele dedicou a mim. Eu fiz questão de gravá-las, porque além de eu considerá-las 2 joias, o Sérgio é um jovem compositor, um excelente compositor, e a gente tem uma coisa em comum, que somos muito ecléticos também. Né? Então é de Bach a Paco de Lucia, então assim, varia muito. Assim, são 2 composições dodecafônicas dele, para violino solo. São obras lindas, ele conseguiu, mesmo sendo dodecafônico, ser muito expressivo, então por isso eu fiz questão de incluí-las no CD. A Cadença que você vê é uma peça que eu já tinha escrito, ela está no meu CD de duo também com o Sérgio, eu escrevi para uma peça do Egberto Gismonti que se chama Eterna, e tem uma versão dessa peça do Egberto que é para violino e orquestra, que eu toquei no Rio, eu fiz a estreia brasileira dessa peça, e para essa ocasião eu criei essa cadença. Cadença o que é? Num concerto para violino e orquestra, onde o violino é solista e a orquestra acompanha, é natural, não sei se vocês sabem, mas que tem um momento que a orquestra para e o solista fica tocando sozinho. Né? Isso é o quê? A cadência. A cadência era o quê? Era um momento nesse concerto, né, na obra, no evento e na obra, aonde o solista tinha a oportunidade de mostrar seu virtuosismo através da cadência. Era o momento do show do cara, digamos assim, né? E as cadências originalmente eram improvisadas. Não era escrito. Hoje em dia tem cadência do fulano, do fulano, do fulano, mas na época as pessoas improvisavam. Cadências. Hoje em dia tem gente que faz isso também. Então, mas eu resolvi gravá-la sozinha como uma composição minha, tanto que eu não toco Eterna nesse CD. E tem Isaí, porque é uma coisa do repertório mais tradicional para violino, que eu escolhi essa malinconia, de uma beleza, assim, é uma beleza muito introspectiva, mas ela tem um aspecto muito desafiador e difícil para o violinista, que é você além, porque o violino parecem vários, né? Ela é polifônica, tem mais vozes, e isso tudo nessa lentidão, uma peça muito lenta. Isso, para mim, foi um grande desafio gravá-la sem edição nenhuma. Fora, independente da beleza da peça e do significado que ela tem na minha vida, assim, desse tempo da Alemanha, de estudo, ela foi muito presente. E, por fim, a peça do Hermeto. O que aconteceu? O André Meimari, esse monstro de musicista. Marcelo, eu estou falando muito. Vou parar agora. Por favor. Não, não. Por favor, a gente quer te ouvir. Não, por favor, continue, porque está muito interessante ouvir você falando sobre as composições, a do Eugênio Isaí, né, que você gravou, belíssima. E agora você está falando da peça do Hermeto, do Memari, né? Por favor. Então, o que acontece? O André, que eu conheço há muito tempo, mas nunca tinha ido, nunca tinha dado certo de eu ir lá no estúdio Monte Verde. Ele tem esse estúdio maravilhoso ali na Serra da Cantareira, em São Paulo. A sala é uma sala, ela tem uma acústica perfeita, ela é viva, eu não sei definir, é uma sala maravilhosa, além de ser um lugar lindíssimo, na Mata Atlântica, é uma beleza. E André, que é multi-instrumentista, um compositor genial, um pianista genial, mas ele também é engenheiro de som no estúdio.
Então, ele pilotou o estúdio, ele pilotou a câmera que fez os pequenos videoclipes que eu fiz lá, eu acabei de ter feito mais, mas... Então, assim, ele pilotou tudo. Chegou uma hora, eu me dei conta, eu falei, gente, eu tinha até levado, porque eu já tinha pensado, mas eu até fingi que não. Falei, André, pelo amor de Deus, você está aí no aquário, né, que é ali onde fica o técnico de estúdio, o tempo todo você tem que tocar comigo, né? Então, assim, daí a gente tocou. A gente até fez algumas improvisações livres, estão guardadas, e tocou essa peça que o Hermeto fez para mim. Eu conheci o Hermeto quando eu fui escola da Jovem Municipal, São Paulo também anos 80, 85, acho que foi, 86. E a gente fez a estreia brasileira da Sinfonia em Quadrinhos dele. Todo mundo muito jovem, tem até um vídeo no YouTube. Bota lá, Sinfonia em Quadrinhos, estreia mundial, vocês vão ver no MASP, em São Paulo, preto e branco, um vídeo daqueles mais antigos. Mas muito legal. E daí a gente fez essa estreia, conheci o Hermeto e fiquei encantada com aquela musicalidade, aquela liberdade, aquela criatividade, aquela graça toda também, né? Aquela irreverência e aquela profundidade, tudo com aquela figura como um todo, fiquei muito encantada. E ele me adorou também. Eu sei que, de vez em quando, ele vinha com uns papeizinhos, com umas músicas, me dando de presente. E essa é uma delas, né? Que eu sempre quis, quero tocar na hora certa, eu vou tocar essas músicas. Então, daí eu falei, vamos gravar essa aqui. Daí a gente sentou, tocou 2 vezes e gravou também do começo ao fim. Cada um fez um solo no meio. E o André foi uma pessoa muito importante nesse projeto. Ele foi muito parceiro, ele me deixou muito à vontade. Além, assim, a qualidade eu não tenho nem que mencionar, porque é uma qualidade, um nível tão alto, tudo ali, assim, que eu não preciso nem mencionar, mas... E embarcou comigo nessa viagem, teve muita paciência também, porque né, não é fácil, às vezes eu também dei umas... O que eu estou fazendo? Será que vai, não vai? Mas enfim, e foi muito, muito, muito bom, eu sou muito agradecida a ele, muito mesmo. Em nenhum momento ele julgou nada, sabe? Assim, foi muito, muito, muito bom mesmo. Me senti em casa, fiquei lá naquele lugar lindo, imersa no meu dragão. Uhum. E essa música tem um título muito, muito bonito. Você pode falar o nome dela? O que é? Essa música do Hermeto, ela tem um título muito bonito. Queria que você Ela é falasse o nome lindíssima, eu dela. tenho mais aqui, você vai ver A só. música é Esse aí é o maravilhosa, mas o projeto. título também é muito bonito. Como é que chama mesmo? Hã? O nome da música, Posso dessa chorar. linda música? Posso Chorar. Maravilhosa. Parabéns, excelente. É, Ana, queria saber de você o seguinte: o disco ele já está no Spotify, né? Quem até falei há pouco para as pessoas, por favor, procurem lá, ouçam. Muito bom esse disco, vocês vão ficar emocionados assim de ouvir. Ele vai ter disco físico também, CDs? Sim, sim, olha ele aqui. Ele está aqui. Ah, que Então, o bacana. CD chegou na semana passada. Eu nem é que não vou sair daqui. Eu ia até mostrar para vocês. A sala está aqui. Eu estou há 3 dias empacotando o CD, porque eu fiz o financiamento coletivo, né? Hum. E eu tive a alegria de, mesmo na pandemia, ter quase 150 pessoas que colaboraram, né? Então, fora as pessoas que colaboraram fazendo vídeos, o Sérgio me ajudou muito. Então, assim, eu estou até aqui embalando os CDs para mandar para os patrocinadores. O CD chegou da fábrica. Eu fiz, como eu não Uhum. consegui captar integralmente por conta da pandemia, mas captei para fazer o físico, então eu fiz um pouco menos de cópias. Eu já encaminhei para a Trattori, ele deve estar chegando na distribuidora. Então, o CD digital, ele já está nas principais plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube. E agora o CD físico ainda está chegando no Trattori. Eu tenho eles aqui também, mas ele vai chegar na Trattori, deve chegar nesses dias que eu fiz na semana passada. Para quem me apoiou, aviso que amanhã eu estou pondo no correio, estou um pouco atrasada, eu fiz tudo sozinha. E a produção, é porque assim, uma produção muito complicada com essa pandemia, né? E eu fiz o livro junto, o livro está praticamente pronto. O lançamento dele provavelmente, eu estou vendo, ele vai estar também disponível, provavelmente a partir de sexta-feira que vem. Também estou assim, vendo uma correçãozinha final com a pandemia, houve problema de saúde com pessoas que estavam trabalhando com ele. Foi bem complicado, mas deu tudo certo, está tudo pronto. O que eu não consegui ainda, que é um projeto meu próximo, é fazer o livro físico. Eu não consegui captar para isso.
Então, por hora, é só e-book mesmo. Mas para o ano que vem eu Uhum. espero conseguir fazer uma tiragem e mais outras coisas para as quais eu já estou conspirando aqui. Certo. Quem quiser adquirir o CD, então é no site da Trattori, pode ser com você também, Pode diretamente, ser como comigo também, funciona? mas e o site da Trattori, o que acontece lá, também tem algumas lojas lá, eles têm lá a relação das lojas que eles distribuem nesse momento atípico. Realmente acho que é melhor lá no site da Trattori ou comigo mesma, tá? Pode ir nas minhas redes, Uhum. eu não sei se as pessoas têm. Queria mostrar aqui também outros CDs que eu tenho, esse é o que eu estou Por lançando. favor, Meu por Dragão dos favor. Olhos Amarelos, esse é o meu primeiro CD, dá para ver? Pode Toma, subir só um é que fica pouco? É, tem essa uma. aqui, né? Tá, O essa primeiro luzinha, mas CD de pode violino solo, solo, solo. Dá para ver? só um pouquinho mais para cima. A luz está um pouco na frente, mas E, talvez então, se você, peraí, você aqui. dá para assim tá perfeito, perfeito, Então aqui tá a perfeito. ideia. A letra aparece invertida, mas é do formato do Instagram mesmo. Esse aqui é o Carta de Amor e Outras Histórias, que é o CD que eu lancei há um ano atrás com o Sérgio Ferraz, nosso duo violino e violões. Aqui tem obras do Egberto e obras do próprio Sérgio. E a minha cadência inserida também. Aqui tem 2 CDs do Trio Poeli. Eu, infelizmente, o primeiro CD do Trio Poeli eu não tenho mais. A gente tem que fazer uma nova tiragem. Esse é o que saiu, foi o último, saiu em 2017 pelo selo Sesc. Ele é inteiramente dedicado à obra do Radamés Inátali para trio. E esse CD, ele também a gente fez toda uma reeditoração, revisão, tudo mais das partituras do Radamés, que alguns dos trios ainda estavam no manuscrito. Então, todo mundo que quiser agora tocar os trios do Radamés Inátali, que são belíssimos, tem partituras editadas, Olha, revisadas, disponíveis, e também uma gravação de referência para gostar ou para criticar também, mas tem uma referência. E esse é o segundo CD do Trio Poeli, Três Américas. Ó. bacana, bacana. É Tá pena dando que para eu fui ver. pegar o primo aqui e não tem mais. Ou eu não achei aqui na bagunça da pandemia. Esse Uhum. é dedicado a... Tem Leonardo Bernstein, tem Cláudio Santoro, tem Maurício Kagel. Ele tem uma pegada bem contemporânea, assim, principalmente com a obra do Maurício Kagel. Tem um compositor da Costa Rica, né? Então, em homenagem a um tributo a compositores das Três Américas. E tem ainda outros CDs. Eu estou em muitos CDs. Uma das coisas desse CD solo também, Marcelo, eu estou em muitos CDs, eu trabalhei com muita gente, eu toquei muitos anos em orquestra, eu trabalhei em muitos estilos. Chega uma hora que eu fico, o que sou eu nesse meio todo? Né? Porque assim, agora eu até estou falando, eu compus essas obras que estão no CD aí, como eu compus outras coisas, mas eu não me chamo de compositora. Eu acho que compositora é uma coisa que eu tenho um respeito, assim, muito grande, não que eu não tenha por mim, mas às vezes assim, eu não estudei composição. Então, assim, mas ao mesmo tempo, assim, o que sou eu nessa história toda? Porque eu posso pegar e tocar Sherazade, depois eu pego a Rabeca e posso fazer ali uma coisa. Então, era uma coisa de me encontrar também musicalmente. Qual que é o meu som de fato, sem ter nenhuma partitura e nem nenhum trabalho específico, né? Tributo a Schumann ou algo assim. Não, liberdade mesmo. Meio isso que está no encarte do CD é isso mesmo. Foi um ato de liberdade, uma busca por isso, musical, né? Nessa hora. Bacana. Vanessa elogiou aí a capa acho que do CD do Triple L, aquele que acho que é o primeiro que você mostrou. Falou, linda capa. E o livro, eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, esse que vai estar no e-book e depois, futuramente, esperamos que chegue aí, com certeza vai chegar ao físico. Então, o livro é o seguinte, infelizmente eu não tenho ele aqui para mostrar ainda, não vou mostrar outro que está todo rabiscado no meu trabalho. O que acontece? Eu resolvi, como eu interrompi minha pós-graduação na Alemanha por inúmeros motivos, eu sempre fiquei com aquilo, podia ter terminado, podia ter terminado. Daí eu sempre tive um desejo, agora eu sempre tive também um certo, assim, nunca fui muito acadêmica, por mais que eu tenha formação acadêmica, né? Só que a academia mudou muito nos últimos tempos. E quando eu ouvi falar dessa modalidade de mestrado profissional, desse tipo que é mais prático
e ele se utiliza mais da experiência né, do estudante, me interessei, comecei a conseguir me organizar e o que eu faço? Escolhi um tema, buscar alguma coisa que supra alguma lacuna, né? Na nossa realidade, na nossa informação, na nossa bibliografia. E sim, e que tinha a ver com a minha prática de música contemporânea, que é uma coisa que a gente não falou, mas eu faço também muita música contemporânea. Na Alemanha eu fazia. E, então eu falei, bom, é um assunto, porque é uma encrenca só, né? Às vezes, assim, notação, são muitos assuntos, desde notação musical, bom, enfim. Daí o que aconteceu? Eu me inscrevi, fiz o pré-projeto e fiz o mestrado na Unirio. E vou falar para você, eu adorei pesquisar dessa maneira assim, porque na Alemanha o meu estudo foi muito prático, né? Teve trabalhos para fazer, mas foi muito prazeroso. Então, daí o resultado foi que eu terminei no prazo certo, eu consegui, não interrompi dessa vez, e depois o trabalho ficou grande, ele tomou um formato bonito, assim. E um assunto, e realmente eu pude constatar a carência de referências sobre esse assunto, que na realidade o livro se chama O Violino na Música Contemporânea Brasileira, um manual de técnicas estendidas. Técnicas estendidas, o que são? São técnicas não típicas, não tradicionais, para você extrair sons diferentes no violino, né? Muitas vezes a pessoa ouve uma música contemporânea e fala, ai, que efeito, mas nem sempre é um efeito, muitas vezes é uma técnica específica. Então, ao mesmo tempo, eu posso constatar, às vezes, e pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de ninguém, às vezes você vê num grupo maior, assim, quando tem toca assim, um repertório mais contemporâneo e se solicita na partitura algo assim, do tipo, que sempre há o que é isso? Uma certa insegurança quanto ao repertório, muitas vezes. A rítmica é mais complicada, enfim. Como é um assunto também que eu gosto, daí eu fiz essa pesquisa toda e criei esse manual. Agora é que tá, porque é um assunto muito vasto, é um assunto que tem vários departamentos, digamos assim. O repertório é gigante, daí eu faço o quê? Faço de repertório internacional? Não vou, não dá tempo e não... Eu tenho que parar tudo e pesquisar isso de outra maneira. Me limitei ao repertório brasileiro para violino solo e música de câmara. Não tenho repertório orquestral. E procurei, assim, não complicar ainda mais a história. Não foi fácil, porque eu tive que buscar uma maneira de deixar ele básico num assunto que não tem nada de básico. Foi um pouco por aí a minha dificuldade, né? Enfim, trabalhei muito, ralei muito, consegui concluir. E quando começou a pandemia, e quando eu vi que eu ia fazer o disco, eu falei, quer saber? Esse livro parado, agora eu tenho tempo, eu posso mexer nele, dar um caráter mais de livro, e por que não? Né? Vamos lançar, vamos produzir. E daí foi isso. Daí ele tem a revisão de todos os textos da Camila Fresca, jornalista, pesquisadora. Ela tem coluna na revista Concerto. Ela é maravilhosa, tem pesquisas lindíssimas da Camila. Toda a diagramação está praticamente pronto. Porque eu ainda quero dar uma última revisada antes de... É insano esse trabalho, né? Então é isso, mas está praticamente pronto. Então ele trata de maneira básica, e eu procuro inserir alguns aspectos históricos nele para não ficar uma coisa muito árida, de técnica para se tocar música contemporânea no violino. Dá um pouquinho o nome às coisas, explica um pouco, fala sobre a notação das coisas, porque às vezes há 3, 4 maneiras de notação, então eu tento organizar um pouco esse material num nível básico, para que os jovens possam ter uma noção melhor, né? Já ingressar sabendo numa faculdade, já sabendo isso, entrar numa orquestra, já sabendo certas coisas. Eu acho que é importante a gente acompanhar o tempo. Porque senão, assim, tem símbolos que eu acho que as pessoas têm que conhecer hoje, sim, né? E agora realmente é muito complicado, não há referências, não. Então, foi por isso que eu pensei, esse livro está aí. Ele é bem voltado para violinistas e para jovens compositores também. Porque às vezes também o compositor não tem referência, pode escrever alguma coisa que não existe, né? Então, também é para auxiliar jovens compositores
Eu acho essa interação de intérprete e compositor é muito bacana, eu falo disso um pouquinho nele. Eu tento estimular com ele, eu tento estimular, meu objetivo é estimular a prática de música contemporânea também. Porque se a gente para ver, às vezes você vê o repertório fica muito estagnado. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Tchaikovsky, que eu acho ele maravilhoso, lindo, mas eu acho que assim, a gente tem tanta obra, as pessoas ouvem 500 mil vezes as mesmas coisas, né? Então, assim, eu acho importante. É mais uma contribuição para que as pessoas percebam coisas novas também. Parabéns aí por mais esse projeto aí. Muitos projetos. Parabéns, Ana. Importantíssimo esse trabalho. Eu queria só voltar só mais um pouco na questão das plataformas. Você acha que essas plataformas, entre nelas, inclusive seu disco está nelas, né? Você acha que essas plataformas elas contribuem para divulgar a música erudita? Enfim, hoje também as pessoas acho que não tem mais tanta gente que ouve música em CD, em vinil. A geração mais nova está nessas plataformas. Você acha que elas são importantes para divulgar música erudita, música clássica, música de concerto? Marcelo, eu assim, eu tenho um certo problema com as plataformas e não é uma coisa assim. Eu também, para eu discutir esse assunto, eu tenho que saber um pouco mais. Mas assim, eu Uhum. fiz questão de fazer o CD físico, porque para mim um CD também tem uma história, né? Então, por exemplo, esse meu CD, fazendo propaganda dele, ele tem toda uma história. Tem fotos de um super fotógrafo de São Paulo, tem texto do André, tem texto do Sérgio Ferraz. Tem, sabe, tem um texto meu. Um CD de música erudita, por exemplo, o Cartas de Amor, do meu com o Sérgio, essa capa aqui, e dentro do encaixe é um desenho do Romero Andrade Lima, um artista plástico divino pernambucano. O CD do Triplo L, esse do selo Sesc, fala sobre o Radamés, fala sobre as obras, sobre os movimentos e tudo mais. Eu acho essas plataformas muito bacanas, eu acho legal que tenha, eu acho que não dá para lutar mais contra isso. Agora, por exemplo, eu como usuária, eu tenho uma coisa que eu ando muito cansada desse som comprimido. Então, por isso que eu fiquei muito feliz com o meu CD de fazendo aquela acústica do André. Então, esse som comprimido, para mim, é como se eu estivesse comendo plástico, às vezes. Então, assim, eu não ouço muito essas plataformas. Mas é uma Uhum. frescura minha, desculpe falar assim. Então, realmente, Imagina. eu pessoalmente uso pouco. Eu acho que é super democrático. Acho maravilhoso que eu podia ter feito isso. Ao invés de fazer um CD assim e um CD inteiro no escalar, podia ter feito 15 singles ali na plataforma. E é fácil de subir. Eu acho maravilhoso que as pessoas tenham acesso a mostrar seu trabalho. Esse lado eu acho excepcional. Excepcional. Agora eu sinto falta de. Não tem ficha técnica. Então, se quem gravou comigo aqui, se por um acaso se alguém pagar, sem ganhar um dinheiro de direito autorais, a pessoa vai receber. Isso faz parte do meu trabalho. Aquele som, aquele solo de violino que está no CD de fulano, que pode estar nesse, é meu. Aquele som é meu, eu tenho direito sobre isso. Né? E nesse meio, nessas plataformas, ignora-se isso. Então, assim, ignora-se não, mas é um. Então, assim, nesse aspecto, eu sou contra. Eu acho que ser melhor elaborado isso para o artista, o dono do som, o dono da obra, o autor, de uma maneira que isso fosse realmente melhor remunerado e o trabalho melhor exposto. Um trabalho, acho que devia haver essa opção. Porque se eu tenho um CD que é super bacana, mas só tem uma capa, não sei, uma coisa assim, mas não tem, se eu não tenho um conteúdo diferente para dar dentro, ou para oferecer dentro, desculpe, tudo bem, mas assim, tinha que ter uma opção de você inserir o encarte inteiro ali, por exemplo. Por que não? Uhum. Né? Não, é só a capa. Então, assim, são essas coisas. Eu não estou falando mal da plataforma, mas eu acho Uhum. que tem um lado maravilhoso e tem um outro lado que eu acho que deixa a desejar, que deveria ser aprimorado. E eu acho que tem que ser aprimorado. Né? Espero que seja também. Agora, eu sou um pouco da antiga dessas coisas. Eu gosto realmente de CD, de caixa de som, de madeira. As caixas de som são pequenas, mas são de madeira. Toda essa coisa do ato, né? Do artesanato Uhum. sonoro, né? Por aí. Você tem LP? Hã? Vinil? Disco de vinil? Você Eu tem em não casa tenho, eu LP? tenho
poucos, eu tenho na casa do meu pai, tem muitos vinis lá, né? A maioria de música de concerto. Eu tenho poucos vinis aqui, eu não tenho toca-discos, não. Eu tenho lá na casa do meu pai, tenho lá o equipamento dele, mas eu não tenho um toca-vinil, não. Tô a fim de comprar um, vou comprar um. O que eu tenho um É bom. monte aqui, que eu tô louca também para passar para... Aliás, se alguém aí souber fazer, passar cassete, que eu tenho muitas cassetes aqui. Ainda tenho vários, mas também não tenho mais toca-cassete. Tem uns aparelhinhos que acho que vende até nesses mercados livres, Mercado Livre e tal, que eu preciso comprar também, porque o que tem uns cassetes também, que você converte, né, para digital. É barato, não é caro. Deixa eu lançar minhas coisas, daí eu vou procurar direito isso aí. Não dá tempo de nada. Ana, legal. E os outros seus outros projetos? Enfim, com a pandemia, o Triple L, enfim, o trabalho com o Sérgio Ferraz, enfim, tudo tá meio congelado, esperando Ah, a total, né? vacina, né? A Uhum, música que a gente faz, o Triple L tem essa questão que eu moro em São Paulo, desculpe, no Rio, e as duas, a Karen e a Adriana, moram em São Paulo, né? Então eu vou sempre para lá, a gente ensaia, eu faço as minhas temporadas lá. Nesse momento há esse impedimento, e segunda coisa, não há eventos. O tipo de música que a gente faz é muito complexo para uhum, fazer esse tipo de vídeo, essas coisas também, música de câmera, assim. Então a gente não realmente está um pouco parada, o CD está aí, em todas as Sescs tem o CD, esse CD aqui do Radamés Inhatali, tá? E durante a pandemia, agora ele teve que ir a Pernambuco por conta. O Sérgio estava aqui comigo, porque ele veio para a gente fazer uma série de shows, que tinha vários shows, e ficamos aqui enclausurados com a pandemia, né? E foi maravilhoso, porque a gente ensaiou pra caramba, tocou muito. A gente já está com um projeto para vários CDs, podemos fazer live juntos, né? Então, fizemos esse festival em homenagem aos 50 anos do Movimento Armorial. Muitos vídeos, muitas lives. Assim que a coisa um pouco tomar um rumo mais definido e as atividades voltarem um pouco mais, a gente já tem projeto para os próximos 2, 3 CDs. A gente também fez com repertório elétrico, onde eu toco violino elétrico e guitarra elétrica. É de aham. bar a Jimi Hendrix aqui o negócio. Então, Olha, assim, foi que muito legal. produtivo. Então, assim, meu primeiro projeto, assim, de gravação, passando a pandemia, é realmente com o duo, com o Sérgio, da gente fazer de gravar o que a gente preparou aqui, o disco pós-pandemia, né? Esse vai ser o primeiro. Eu tenho um projeto também, que eu vou até falar ele aqui, mas é assim, eu gostaria de tornar o meu livro interativo. Eu não dei conta de fazer isso agora, eu preciso de um outro tipo de produção, concentração e uma série de coisas para torná-lo interativo, criar meu site. Interativo no sentido, o meu livro tem mais de 200 exemplos. Então, eu quero gravar esses exemplos e que eles sejam clicáveis e conduzam a um vídeo. Então, estou com esses... Estou cheio de planos aí, mas está difícil, né? Uhum. Eu agora Vamos aqui... aguardar aí, vai É, passar essa coisa aí. cada dia mais perto, né? Vacina já. Tomara, tomara. Ana, é só o Thiago, ele tinha feito duas perguntas aí. Uma sobre como é que vocês conseguiram as partituras lá de trio, né? E a outra que ele perguntou é se você acha que é uma tendência que muitos músicos na Europa estão gravando em casa, se isso é uma tendência que você acha que isso veio para ficar. Uhum. Bom, pergunta do Tiago primeiro. Vamos uma coisa de cada É vez. só essas duas são dele, na verdade. É, as duas são, Tiago, vamos As lá. duas são dele. As partituras do Radamés em Atari, você tem que contactar a viúva do Radamés. Depois você me procura por WhatsApp, eu te passo o contato se você se interessar por alguma obra dele, né? E você faz contato com ela. Eu fiz contato com ela, mas ela mora em Búzios hoje em dia, então eu fui até lá para Búzios para conseguir pegar, conversar com ela, ver o material, pegar as partituras, daí eu consegui. Algumas ainda estavam em manuscrito, algumas tinham uma pré-editoração, algumas tinham várias versões. O trio miniatura, por exemplo, tinha mais de uma versão de partitura. A gente fez uma correção bem feita também.
E tudo com a viúva. E depois, durante o processo de correção, ou de editoração, etc., eu contato direto sempre com o Roberto Inhatali, que é uma pessoa muito querida. Ele teve sempre ao lado. Mas para você pedir autorizações, toda a burocracia referente ao Radamés, em princípio partituras também, ela é através da Nelly Inhatali, que é a viúva dele. Mas depois eu te passo o Certo. contato, Thiago. E a outra pergunta era o que mesmo? Ele queria saber se você acha que é uma tendência a questão de músicos gravarem em casa, se isso veio para ficar. Ah, eu acho que isso vai permanecer, Thiago. Eu acho que isso é uma tendência, se foi uma necessidade, né? Eu e o Sérgio, até a gente foi bem precursor nessas lives. A gente começou o negócio, a gente meio começou a fazer, depois a questão da monetização é complexa, né? E a gente estudando muito também, fizemos várias lives, fiz também durante a campanha. Eu acho que isso vai permanecer. Sem dúvida vai permanecer. Acho que é muito bacana também, porque eu acho que desenvolve a criatividade para outras coisas. De repente eu vejo vários colegas do Thiago, por exemplo, produzindo os vídeos como técnicos, editando assim, perfeitamente, aprendendo outras coisas. Daí estão pensando em roteiro. Isso é muito legal, né? Eu acho que tem um lado muito legal. Agora, nada substitui um concerto, um show, nada substitui um contato pessoal. Não tem. Né? Então, assim, eu não vejo a hora de pisar num palco que tenha um concerto que seja para 3 pessoas. Né? Nada substitui um aplauso. Assim, não é uma questão de vaidade nem nada assim. Aquele momento, você se prepara para aquele momento, né? Então, assim, para mim foi bem difícil, assim, que eu confesso que eu não gosto muito de fazer vídeo, nunca gostei, nem já muito jovem, de vídeos, fazer vídeos tocando. Eu não sou muito assim e tô aprendendo, né? Agora eu já tô gostando mais, aprendi, comprei aqueles negocinhos. Mas assim, vai ficar, Thiago. Eu acho que vai permanecer, mas isso nunca pode. E quem tiver e for bem jovem, que nunca pode substituir um concerto ao vivo, um show, um festival, o que for, uma aula. Eu dou aula online. Né? Às vezes eu vou tocar junto com o aluno, às vezes fica estranho, né? Então, mas ainda bem que a gente tem esses recursos. Fica imaginando na época das pestes e tudo mais, o sofrimento, mano. Hoje em dia a gente tem ainda a ver, fala com as pessoas um pouquinho, tem entrega em casa, ou não, né? Também não. Mas enfim. Então, eu acho que vai permanecer, só que eu espero que isso permaneça de uma maneira um pouco mais profissional, né? Eu digo assim, porque é um pouco complexa essa questão. Não é tão simples assim. Não. Então, é isso. Ana, então eu queria te agradecer imensamente assim por você, pela nossa conversa hoje, por você ter estado aqui. Estamos chegando a 1h e 22 minutos de live. Foi Epa! maravilhoso. Muito bom ficar aqui ouvindo você falar sobre música, sobre a sua história, sobre o seu disco, seu trabalho, seus projetos. Enfim, eu sei que você é muito ocupada e por isso eu queria te agradecer a gentileza de você ter vindo aqui para falar, conversar com a gente, responder as perguntas das pessoas aí. Muito obrigado mesmo. Marcelo, muito obrigada a você por criar esse espaço também, me convidar para ele. Eu acho que pessoas como você, sabe, estão tendo essa atitude positiva dentro dessa pandemia, de criar o que pode, criar um espaço né, de informação, de troca de informação, de encontro, né, e de divulgação de pessoas que estão também produzindo nesses tempos, né? Então, muito obrigada a você, que venha muita gente bacana aqui. E um dia eu quero ver você no meu concerto, no show do Du, Com certeza. que a gente se encontre pessoalmente, tá? Tá bom, Ana, E eu te queria agradeço agradecer também. a todo mundo que veio aqui também assistir, ver Thiago, sempre atuante. Já vi que o Sérgio está aí também. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, tá? Legal, e só deixar mais uma vez o convite para que vocês escutem nas plataformas o disco da Ana está disponível, por favor. E pode me seguir também na minha página do Instagram, que é Ana de Oliveira Violino 2, na minha página do Facebook, Ana de Oliveira Violino. E ainda tem a página do Du no Instagram, Ana de Oliveira Sérgio Ferraz, Ana de Oliveira Sérgio Ferraz, a página do Du no Facebook,
a Ana de Oliveira Sérgio Ferraz, e ainda tem as páginas do Trio Poeli, e ainda tem as páginas da OSN UF, da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, que é cheia de vídeos bacanas também. Então, acompanhem, que nesse momento é uma maneira também de ajudar todos os artistas, acompanhando o seu trabalho por essas plataformas, sites, redes sociais. Tá certo. E só um último recado, a live com a Ana de Oliveira vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram, depois vai para o YouTube, depois eu vou pegar também o e-mail da Ana para mandar o vídeo para ela também compartilhar nas redes dela, tá certo? Queria agradecer mais uma vez essa artista fantástica, Ana de Oliveira, que esteve aqui com a gente nessa noite de quarta-feira, direto do Rio de Janeiro, falando sobre o seu trabalho, agradecer a presença de todos. Muito obrigado, gente. Ana, um grande abraço e sucesso para você aí com o seu Tchau, disco e com todos os Marcelo. seus projetos. Obrigada, gente. Tchau, muito obrigada, viu? Tudo de bom. Muita saúde. Valeu. Tchau, Saúde, tchau. cuidem-se. Cuidem-se que não acabou a pandemia ainda Cuide-se. não. Podendo ainda, que não acabou ainda não. Infelizmente não. Boa noite, gente. Tchau, Tchau. tchau, tchau.